Boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com você. Mas se não estiver, eu espero que fique com esse vídeo. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura de Orgulho e Preconceito. Eu vou até olhar onde que nós paramos. Aqui o livrinho. Meio alto, né? Se você quer continuar pela história, você pode ver os episódios 1 e 2 que eu já fiz. Mas se você só quer relaxar e ouvir a leitura independente do que tá acontecendo, pode ficar nesse vídeo que vai ser bem relaxante. Gente, que vai ser bem relaxante. Eu estou abrindo aqui pra saber onde que parou. Capítulo 8. Então, sem muita enrolação, porque eu sempre enrolo bastante, vamos para o capítulo 8. Ah, e no caso vai ser em voz suave, porque os outros eu continuo em voz suave. Então esse aqui vai ser, eu acho que eu vou misturar, na verdade. Misturar um pouquinho de voz suave e sussurro, voz suave e sussurro. Então vamos lá. Capítulo 8. Às 5 da tarde, as duas jovens se recolheram para se vestir às 6:30. Elizabeth foi chamada para o jantar. As numerosas e educadas perguntas que lhe foram dirigidas, entre as quais teve o prazer de discernir a finíssima solicitude do Sr. Bingley. Ela não pôde dar uma resposta positiva. Jane não havia melhorado em nada. Ao ouvir isso, as irmãs repetiram 3 ou 4 vezes como aquilo as afligia. Quão desagradável é ter um forte resfriado e como detestavam ficar doentes. E em seguida não pensaram mais no assunto, e a indiferença delas por Jane, quando não estavam na presença dela, trouxe de volta a Elizabeth toda a repulsa que antes sentira por elas. O irmão delas, de fato, era o único por quem sentia simpatia. A preocupação dele com Jane era evidente, e suas atenções com ela muito gentis, o que a impediu de se sentir uma completa intrusa, como acreditava ser considerada pelos demais. Só ele parecia dar-se conta de sua presença. A senhorita Bingley estava absorvida pelo Sr. Darcy, e o mesmo se podia dizer de sua irmã. E quanto ao Sr. Hurst, ao lado do qual se sentou Elizabeth, era um homem indolente que vivia só para comer, beber e jogar baralho, que quando viu que ela preferia um prato simples a um ragout, nada mais teve a lhe dizer. Terminado o jantar, Elizabeth voltou para junto de Jane, e a senhorita Bingley começou a falar mal dela assim que ela deixou a sala. Suas maneiras foram consideradas péssimas, um misto de orgulho e impertinência. Não sabia conversar, não tinha nem estilo nem beleza. Tal era também o parecer da senhora Hurst, que acrescentou: ela nada tem que a recomende, salvo o fato de ser uma excelente andarilha. Nunca me esquecerei de quando ela apareceu, hoje de manhã, parecia uma selvagem. É verdade, Luísa. Mal pude conter-me. Foi um completo absurdo ter vindo. Que tinha ela de percorrer os campos só porque a irmã estava resfriada. E os cabelos tão despenteados, tão desengrenhados. E as saias? Espero que você tenha visto as saias dela, mergulhadas em 6 polegadas de lama. Tenho certeza. E o sobretudo que ela usou para escondê-las não fez bem o seu trabalho. Seu retrato pode ser exato, disse Bingley, mas tudo isso me passou despercebido. Achei a senhorita Elizabeth Bennet estava muitíssimo bem quando entrou na sala esta manhã. Realmente não notei as saias sujas. Você as notou, Sr. Darcy, tenho certeza, disse a senhorita Bingley. E tenho certeza de que não gostaria de ver a sua irmã dando uma tal exibição. Certamente não. Caminhar 3 ou 4 milhas ou quantas forem, a pé na lama, e sozinha, completamente sozinha. Que será que ela quis com isso? Acho que isso revela um tipo detestável de independência e presunção. Uma provincianíssima indiferença ao decoro.
mostra uma agradabilíssima afeição pela irmã, disse Bingley. Receio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley quase sussurrando, que essa aventura tenha afetado um pouco a sua admiração pelos belos olhos dela. Nem um pouco, replicou ele. Eles estavam brilhando por causa do exercício. Seguiu essas palavras uma breve pausa, que foi interrompida pela senhora Hurst. Tenho grande consideração pela senhorita Jane Bennet. Ela é um doce de menina e desejo de coração que ela logo se estabeleça na vida. Mas com esse pai e essa mãe e com parentes tão baixos, receio que sejam poucas as suas possibilidades de sucesso. Creio ter ouvido você dizer que o tio delas é advogado em mérito. Sim, e elas têm outro que vive perto de Cheapside. Gente muito importante, acrescentou a irmã, e ambas deram gargalhadas. Se elas tivessem uma quantidade de tios suficiente para lotar todo Cheapside, exclamou Bingley, isso não as tornaria nem um pouquinho menos encantadoras. Mas isso deve reduzir substancialmente suas possibilidades de se casarem com homens respeitáveis da sociedade, replicou Darcy. A essas palavras, Bingley não deu nenhuma resposta, mas suas irmãs concordaram enfaticamente com elas e deram rédea solta à sua hilaridade por certo tempo, à custa dos parentescos vulgares da querida amiga. Com renovada ternura, porém, elas voltaram ao quarto de Jane ao deixarem a sala de jantar e permaneceram com ela até serem chamadas para o café. Ela ainda estava bem mal e Elizabeth não quis deixá-la em nenhum momento até o cair da tarde. Quando satisfeita a viu adormecer, ele pareceu mais correto do que agradável descer o andar de baixo. Ao entrar na sala de estar, deu com todo o grupo a jogar alô e foi de imediato convidada a juntar-se a eles. Mas, desconfiando de que estivessem jogando com apostas caras, recusou o convite e, usando a irmã como desculpa, disse que se divertiria durante o pouco tempo que poderia passar no andar de baixo com a leitura de um livro. O Sr. Hurst olhou espantado para ela. Você prefere ler e jogar cartas, disse ele. Isso é muito curioso. A senhorita Elizabeth, disse a senhorita Bingley, tem desprezo pelo baralho. É uma grande leitora e não sente prazer em mais nada. Não mereço nem tal elogio nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e sinto prazer em muitas coisas. Tenho certeza que sente prazer em cuidar da irmã, disse Bingley. E espero que tal prazer logo aumente ao vê-la curada. Agradeceu Elizabeth de coração. E então se dirigiu para uma mesa sobre a qual havia alguns livros. Ele logo ofereceu para trazer-lhe outros, todo o acervo da biblioteca. E por você e para o meu próprio crédito, eu queria que minha coleção fosse maior, mas sou um sujeito preguiçoso. E embora não tenha muitos livros, tenho mais do que os que abri em toda a minha vida. Elizabeth garantiu-lhe que os volumes que estavam na sala lhe eram mais do que suficientes. Muito me espanta, disse a senhorita Bingley, que meu pai tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que deliciosa biblioteca você tem em Pemberley, Sr. Darcy. Ela só podia ser boa, replicou ele. É fruto do trabalho de muitas gerações. E depois você mesmo acrescentou tanta coisa a ela, pois está sempre comprando livros. Não consigo compreender o desdém pela biblioteca da família nos dias de hoje. Desdém. Tenho certeza de que você não desdenha nada que possa aumentar a beleza daquele nobre lugar. Charles, quando você construir a sua casa, queria que ela tivesse metade das delícias de Pemberley. Tomara. Mas eu aconselho vivamente a escolher uma casa nesta vizinhança e tornar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há na Inglaterra condado mais encantador do que Derbyshire. É o que mais quero. Eu compraria a própria Pemberley se Darcy a vendesse. Estou falando de coisas possíveis, Charles. Palavra de honra, Caroline. Acho mais possível adquirir Pemberley pela compra do que pela imitação. Elizabeth estava tão preocupada com o que se passara, que dava pouca atenção ao livro, e logo o deixou de lado. Dirigiu-se para a mesa de jogo e ficou entre o Sr. Bingley e sua irmã mais velha observando o jogo. Senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Será que ela vai ser tão alta quanto eu? Acho que sim. Ela tem hoje mais ou menos a altura da senhorita Elizabeth Bennet, ou até mais. Que vontade de tornar a vê-la. Nunca encontrei ninguém que me agradasse tanto. Que porte, que modos, e tão prendada para a idade. Toca piano maravilhosamente. Muito me espanta, disse Bingley.
Como todas as mocinhas conseguem ter paciência para serem tão prendadas. Todas as mocinhas prendadas. Meu querido Charles, o que quer dizer com isso? Sim, todas elas, acho eu. Todas elas pintam mesas, forram biombos e fazem bolsas de malha. Conheço pouquíssimas que não façam tudo isso, e tenho certeza de que nunca ouvi alguém se referir pela primeira vez a uma jovem senhorita sem mencionar que ela é muito prendada. A sua lista de prendas mais comuns de se dar-se é muito bem observada. A palavra é aplicada a muitas moças que só a merecem por fazerem bolsinhas de malha ou forrarem biombos. Mas estou muito longe de concordar com você na sua avaliação das mulheres em geral. Não posso gabar-me de conhecer mais do que meia dúzia delas, entre todas as minhas relações, que sejam realmente prendadas. Nem eu, com certeza, disse a senhorita Bingley. Então, observou Elizabeth. A sua ideia de uma mulher prendada deve ser muito exigente. Sim, é muito exigente. Ah, certamente, exclamou seu fiel assistente. Nenhuma mulher pode ser considerada prendada se não superarem muito o que se costuma fazer. Deve ter um conhecimento profundo da música, do canto, do desenho, da dança e dos idiomas modernos para merecer a qualificação. E além de tudo isso, deve possuir algo no modo de ser e na maneira de caminhar, no tom de voz, no trato e nas expressões, para que a palavra seja merecida, se não o empate. Tudo isso ela deve ter, acrescentou Darcy. E a tudo isso ela deve acrescentar algo mais essencial, o cultivo da inteligência por boas leituras. Já não estou surpresa por você conhecer só 6 mulheres prendadas. Meu espanto agora é por você conhecer tantas. Será que você é tão severa com seu próprio sexo para duvidar da possibilidade de tudo isso? Nunca vi uma mulher assim. Nunca vi assim juntos o bom gosto e a capacidade, a aplicação e a elegância como você os descreve. Senhora Hurst e a senhorita Bingley protestavam contra a injustiça de sua dúvida implícita, alegando ambas conhecerem muitas mulheres que correspondiam à descrição. Quando o Sr. Hurst chamou a atenção delas, com amargas queixas sobre a desatenção ao jogo. Com isso, a conversa chegou ao fim, e logo em seguida Elizabeth deixou a sala. Elizabeth, disse a senhorita Bingley, quando a porta se fechou atrás dela. É uma dessas mocinhas que procuram chamar para si a atenção do outro sexo, menosprezando o seu próprio. E com muitos homens, tenho certeza isso dá certo. Mas na minha opinião, trata-se de um truque baixo. Um estratagema sórdido. Sem dúvida, replicou Darcy, para quem essa observação se dirigia em especial. A baixeza em todos os truques de que as mulheres por vezes se valem para seduzir. É desprezível tudo o que tem alguma afinidade com a astúcia. A senhorita Bingley não ficou muito satisfeita com a resposta, nem quis dar continuidade ao assunto. Juntou-se Elizabeth a elas de novo só para dizer que a irmã havia piorado e que não podia deixá-la. Bingley mandou imediatamente chamar o Sr. Jones, enquanto suas irmãs, convictas da inutilidade dos conselhos de um provinciano, recomendaram que mandasse alguém a Londres para trazer dos médicos mais eminentes. Disso ela não quis saber, mas estava inclinada a aceitar a proposta de Bingley, e ficou decidido de que o Sr. Jones seria chamado de manhãzinha. Se a senhorita Bennet não estivesse claramente melhor. Bingley estava bastante preocupado. Suas irmãs afirmaram estar arrasadas. Elas, porém, consolaram-se de sua tristeza cantando duetos após o jantar, enquanto ele não conseguia encontrar a melhor expressão aos seus sentimentos do que pelas ordens dadas à governanta para que a doente e sua irmã recebessem toda a atenção possível. Vamos ver o capítulo 9. Capítulo 9. Elizabeth passou a maior parte da noite no quarto da irmã, e de manhã teve o prazer de poder dar uma resposta razoável às perguntas que lhe foram dirigidas bem cedo pelo Sr. Bingley, por intermédio de uma criada, e algum tempo depois, das 2 elegantes damas que serviam a irmã dele. Apesar das melhoras, pediu que enviasse um bilhete a Longbourn, solicitando à mãe que viesse visitar a Jane e tirar suas próprias conclusões acerca da situação. O bilhete foi enviado de imediato, e seu conteúdo rapidamente aceito. Sra. Bennet, acompanhada das suas 2 filhas mais moças, chegou a Netherfield logo depois do desjejum da família. Se tivesse encontrado Jane numa situação de claro perigo, a Sra. Bennet muito se afligiria, mas, ficando satisfeita ao vê-la por constatar que a doença não era alarmante, passou a desejar que não se recuperasse logo,
pois sua cura provavelmente afastaria de Netherfield. Não deu ouvidos, portanto, à proposta da filha de que ela fosse levada para casa. Tampouco o farmacêutico, que chegou mais ou menos ao mesmo tempo, julgou aquilo aconselhável. Depois de permanecer por alguns instantes com Jane, por convite feito em pessoa pela senhorita Bingley, a mãe e as 3 filhas acompanharam a copa. Bingley saudou-as com votos de que a senhora Bennet não tivesse achado a senhorita Bennet por pior do que esperava. Foi o que aconteceu, meu senhor, foi a resposta dela. Ela está doente demais para fazer a viagem. O Sr. Jones disse que levá-la daqui está fora de cogitação. Teremos de abusar um pouco mais da sua gentileza. Levá-la daqui, exclamou Bingley. Nem pensar. Tenho certeza de que a minha irmã não vai querer nem ouvir falar nisso. Pode ter certeza, minha senhora, disse a senhorita Bingley, com fria polidez, de que a senhorita Bennet receberá todos os cuidados possíveis enquanto estiver conosco. A senhora Bennet agradeceu profusamente. Posso garantir, acrescentou ela, de que se não fosse por bons amigos como vocês, não sei o que seria dela, pois está muito doente e sofre muito, ainda que com a maior paciência do mundo, como ela é sempre assim, pois ela tem, sem exceção, o temperamento mais doce que já encontrei. Sempre digo às minhas outras filhas que, perto dela, não são nada. Essa sua sala é deliciosa, Sr. Bingley, e tem uma vista linda para o jardim. Não conheço nenhum lugar na região como Netherfield. Espero que o senhor não tenha de sair daqui logo, apesar de ter alugado por pouco tempo. Tudo que faço é feito com pressa, replicou ele, e, portanto, se decidisse sair de Netherfield, provavelmente estaria com as malas prontas em 5 minutos. No momento, porém, considero-me bem instalado aqui. Isso é exatamente o que eu esperava do senhor, disse Elizabeth. Parece que a senhorita está começando a me entender, não é? Exclamou ele, voltando-se para ela. Claro, entendo perfeitamente. Gostaria de considerar isso um cumprimento, mas temo que seja lamentável ser tão transparente. Pois é, mas isso não significa que um caráter profundo e complexo seja mais ou menos estimável do que um como o seu. Lizzie, exclamou a mãe, não se esqueça de onde está e não seja tão agressiva como lhe permitem sê-la em casa. Eu não sabia, prosseguiu Bingley imediatamente, que a senhorita é uma estudiosa dos caráteres. Deve ser um estudo divertido. Sim, mas os caráteres complexos são os mais divertidos. Eles têm pelo menos essa vantagem. O interior, disse Darcy, em geral só proporciona poucos exemplares para tal estudo. Nos lugares do interior, vivemos uma sociedade muito restrita e monótona. Mas as pessoas mudam tanto que sempre há algo de novo a ser observado. É verdade, exclamou a Sra. Bennet, ofendida pelo modo como se referiu aos lugares do interior. Garanto-lhe que há tanto disso no interior quanto na capital. Todos surpreenderam e Darcy, depois de considerá-lo por um instante, afastou-se calado. A Sra. Bennet, que imaginava ter obtido uma grande vitória sobre ele, prosseguiu triunfal. Eu, por outro lado, não vejo que Londres tenha alguma grande vantagem sobre o interior. A não ser as lojas e os lugares públicos. O interior é muito mais agradável, não é, Sr. Bingley? Quando estou no interior, respondeu ele, nunca quero sair. E quando estou na capital, acontece a mesma coisa. Cada lugar tem as suas vantagens, e eu posso ser igualmente feliz em ambos. Ah, isso é porque o senhor tem um temperamento correto. Mas aquele cavalheiro que olhou para Darcy parece achar que o interior não vale nada. Ora, mamãe, a senhora está enganada, disse Elizabeth, corando pela mãe. A senhora interpretou mal o Sr. Darcy. Ele só quis dizer que no interior não há tanta variedade de pessoas como na capital. E que a senhora há de reconhecer que é verdade. Com certeza, querida, ninguém aqui disse que houvesse. Mas quanto à questão de não se encontrarem muitas pessoas nessa aldeia, acho que há poucas aldeias maiores do que essa. Sei que jantamos com 24 famílias. Nada a não ser a consideração por Elizabeth podia permitir que Bingley conservasse a tranquilidade. Sua irmã era menos delicada e gravou os olhos no Sr. Darcy com um sorriso muito expressivo. Elizabeth, na tentativa de dizer algo que pudesse mudar o objeto dos pensamentos da mãe, perguntou-lhe se Charlotte e Lucas estiveram em Lockport desde que ela partira. Sim, veio ontem nos visitar com o pai. Que homem encantador, Sir William, não é mesmo, Sr. Bingley? Que elegância! Tão gentil e simples. Tinha sempre algo a dizer para cada pessoa. Esta é a ideia que faço de uma boa educação. As pessoas se imaginam muito importantes e nunca abrem a boca. Ainda tem muito que aprender.
Charlotte jantou com vocês? Não, pois tinha que voltar pra casa. Acho que precisavam dela para os bolinhos de carne. Quanto a mim, Sr. Bingley, sempre tenho criados para fazer o seu trabalho. As minhas filhas são educadas de um jeito bem diferente. Mas cada um é juiz de si mesmo. E as Lucas são meninas muito boazinhas. Isso eu garanto. É uma pena que não sejam bonitas. Não que eu ache Charlotte tão feia. Mas é ela que é nossa amiga particular. Ela parece ser muito simpática. Ah, querida, é verdade. Mas a senhorita tem que reconhecer que ela é muito feia. A própria Lady Lucas disse isso muitas vezes e tem inveja da beleza de Jane. Não gosto de me gabar da minha própria filha. Mas não há dúvida de que Jane não é todo dia que se vê alguém tão atraente. É o que todos dizem. Não me baseio no meu afeto por ela. Quando ela tinha só 15 anos, havia um homem na casa do meu irmão Gatinet, em Londres, que ficou tão apaixonado por ela que a minha cunhada tinha certeza de que ele a pediria em casamento antes de partirmos. Mas não pediu. Talvez tenha achado que ela era jovem demais. Escreveu, porém, alguns versos sobre ela, e muitos bonitos, por sinal. E assim terminou o amor que ele tinha por ela, disse Elizabeth com impaciência. Imagino que muitos amores foram superados assim. Gostaria de saber quem foi o primeiro a descobrir a eficácia da poesia para acabar com o amor. Eu costumo considerar a poesia o alimento do amor, disse Darcy. É até possível se tratar de um grande amor forte e saudável. Tudo serve de alimento para o que já é robusto. Mas se for só uma inclinação fraquinha e mirrada, estou convencida de que um bom soneto acaba de uma vez com ela. Darcy limitou-se a sorrir, e a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth estremecer a ideia de que sua mãe desse início a outro de seus números. Queria falar, mas não conseguia achar nada para dizer. E após um breve silêncio, a senhora Bennet começou a repetir seus agradecimentos ao Sr. Bingley por sua gentileza com Jane, com um pedido de desculpas por incomodá-lo também com Lizzie. O Sr. Bingley respondeu educadamente, mas sem afetação, e obrigou sua irmã mais moça a ser educada também, e dizer o que a ocasião exigia. Ela desempenhou seu papel sem muita graça, mas a senhora Bennet ficou satisfeita, e logo em seguida mandou chamar a carruagem. A esse sinal, a mais moça de suas filhas adiantou-se. As duas meninas iam sussurrando uma com a outra durante toda a visita. E o resultado disso foi que a mais jovem cobrou do Sr. Bingley a promessa que fizeram chegar, de dar um baile em Netherfield. Lydia era uma menina de 15 anos, forte e bem desenvolvida, de belo porte e expressão bem-humorada, favorita da mãe cujo afeto a apresentara à sociedade quando ainda era muito jovem. Tinha um humor muito exuberante e uma espécie de segurança natural, que a atenção dos oficiais, atraída pelos bons jantares de seu tio e pelo seu jeito desenvolto, só fez aumentar. Era, pois, a pessoa certa para questionar o Sr. Bingley acerca do baile, e abruptamente o fez lembrar-se da promessa, acrescentando que seria a maior vergonha do mundo se não manifestasse a palavra dada. A resposta dele a esse súbito ataque foi deliciosa para os ouvidos da mãe. Garanto a você que estou pronto para honrar meu compromisso. Quando sua irmã estiver estabelecida, peço-lhe que marque a data do baile, mas não creio que você queira dançar enquanto ela estiver doente. Lydia declarou-se satisfeita. Ah, claro. Será muito melhor esperar até Jane ficar boa. E a essa altura, com certeza, o Capitão Carter estará de novo em mérito. E quando o senhor der o seu baile, acrescentou ela, vou insistir para que eles também deem o deles. Vou dizer ao Coronel Forster que será uma vergonha se não o derem. Em seguida, a senhora Bennet e suas filhas partiram. Elizabeth voltou imediatamente para junto de Jane, deixando seu próprio comportamento e o de seus parentes entregue às observações das duas damas e do Sr. Darcy. Este, porém, não quis juntar-se a elas em suas críticas a ela, apesar de todas as ironias a respeito dos seus lindos olhos. Deixa eu ver o tamanho do próximo capítulo pra ver se eu vou ler mais. Já tô achando grande. Não é tão grande, mas eu tô cansada de ler. Eu espero que você tenha achado essa leitura relaxante. Espero que você tenha gostado, que tenha relaxado, que tenha ficado com sono.